No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 3 fundos imobiliários de shopping que, na minha opinião, estão com um preço excelente e apresentando um bom dividend yield. Então a gente vai dar uma olhada nas informações desses 3 fundos imobiliários, começando pelo VISC11, que já está aparecendo na tela para vocês. Depois que a gente conferir as informações dos 3 fundos, nós vamos dar uma olhada numa tela de comparação de rentabilidade dos 3 e no final eu vou abrir uma planilha, colocar os dados desses 3 fundos imobiliários para a gente ver qual dos 3 se sairia melhor numa batalha, para ver quem tem os melhores indicadores, os melhores números desses 3 fundos imobiliários de shopping. Então, se você já gostou do tema do vídeo, deixa o like e se inscreve aí para não perder mais um conteúdo como esse. E diz para mim nos comentários se você tem ou não tem fundo imobiliário de shopping na sua carteira e quais são os fundos ou qual é o fundo de shopping que você carrega em carteira hoje. E não se esqueça de olhar na descrição, material bem bacana, tá? Eu sempre falo isso para quem está começando a investir ou para quem já investe em fundo imobiliário ou ações. Tem um material muito bom aí da Suno, da galera do canal do Dica de hoje. Tem muito material bom aí, tanto para quem já investe quanto para quem está começando a investir, quer tomar as melhores decisões para a própria carteira de investimentos. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos começar falando algumas informações breves aí de cada um desses fundos. Depois nós vamos dar uma olhada na rentabilidade comparativa dos 3 e depois a gente vai para a planilha ver dados mais aprofundados e fazer aquele combate, aquela batalha dos 3 fundos para ver quem tem os melhores números, tá? Começando aqui pelo fundo imobiliário VISC11, que é o VISC Shopping Centers. Hoje está sendo cotado aqui a R$ 115,28 no momento que eu gravo e tem um dividend yield de 10,01% dos últimos 12 meses, apresenta uma variação positiva de 1,9%. Interessante, né? Dando uma olhada no gráfico de cotação, no último mês a gente vê que esse fundo saiu aqui da casa dos 121, quase 122 reais, chegando a 110 e agora voltou a se recuperar. E vindo mais um pouco para baixo, a gente vê que com relação ao valor patrimonial da cota desse fundo, que é de R$ 127 reais, no preço de cota que ele está hoje, ele está apresentando um desconto de 9%. Está com PVP de 0,91, que indica para a gente 9% de desconto, mas como a gente já sabe, para fundo de tijolo, PVP já não serve muito para a gente saber se esse fundo está descontado ou não. Tem outras formas da gente fazer um cálculo para saber se realmente tem um desconto num fundo imobiliário de tijolo. Como a gente pode ver, esse fundo vem apresentando um crescimento de 15,29%, não sei se aqui é a porcentagem, né? No seu dividend yield nos últimos 3 anos. Hoje ele tem um pouco mais de 350 mil cotistas, bem interessante. A liquidez monstra de 7,7 milhões de reais, uma excelente participação aqui no IFIX, 2,407%, e o último rendimento que ele entregou e que vem entregando, né, é de R$1 por cota. O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, que é um fundo de shopping também, né, é o fundo imobiliário HGBS11, que é o CSHG Brasil Shopping, nesse momento aí, ó, cotado a R$ 211,40 e está com dividend yield de 10,29% neste momento. Nos últimos 12 meses, uma rentabilidade positiva de 1,34%. Também, se a gente der uma olhada aqui no valor patrimonial da cota dele, que é de R$ 228,21, comparado com o preço que ele está sendo cotado nesse momento, isso dá um PVP ou um desconto com relação ao valor patrimonial, né, de 7%, PVP de 0,93. Bem interessante, né? Esse fundo também apresenta crescimento no seu dividend yield ou no dividendo pago aí. Nos últimos 3 anos, tem um pouco mais de 120 mil cotistas, menos do que o VISC11, né? A liquidez dele é um pouco menor também do que a do VISC, porém uma liquidez muito boa de mais de 4 milhões de reais. Tem também uma boa participação no IFIX e um dividend yield, ou último rendimento que ele entregou, de R$ 1,75. O terceiro fundo imobiliário dessa lista é o fundo imobiliário HSML11, que para mim é um dos melhores, tem uma das melhores estratégias aí para fundo de shopping, que eles sempre focam em ser sócios majoritários em todos os shoppings que ele tem participação. Nesse momento está sendo cotado R$ 92,71, teve uma quedinha bacana, estava aqui na casa dos 95, 96, caiu para 92, precinho interessante. Está com dividend yield de 9,88%, com esse preço de cota, né? Ele custando ali R$ 92,70, sendo que o valor patrimonial de cota dele é de R$ 95,79, a gente pode dizer que ele está com PVP de 0,97 ou 3% de desconto, a relação do preço da tela com o valor patrimonial da cota nesse momento. A HSML também apresenta um crescimento um pouco mais tímido aqui, né, nos dividendos nos últimos 3 anos, mas vem crescendo também, bem interessante. Tem 196 mil cotistas nesse momento, uma liquidez boa também de mais de 4 milhões de reais em negociações todos os dias. Uma participação bacana também no IFIX, 1,374%, e o multirendimento que ele entregou e vem entregando já há alguns meses, né, de 80 centavos. Um rendimento bem bacana.
E se a gente der uma olhada na questão de rentabilidade desses 3 fundos, ó, se liga só no que acontece nos últimos 2 anos, a gente vê que o HGBS 11 rendeu mais do que o HSML e do que os VISC11. O HGBS que rendeu 44,89% nesse período, o HSML rendeu 42,15% e o VISC11 rendeu 35,8%. Claro que aqui inclui também os dividendos que foram pagos, né? E isso aqui, no caso, são nos últimos 2 anos. Se a gente olhar um período maior, por exemplo, aqui, de 5 anos, a gente vai ver que muda o cenário. Então, ó, em 5 anos, o VISC11 acabou dando uma lavada, uma surra de lavada nos outros 2 fundos. Ele rendeu mais, rendeu 45,28% em 5 anos, enquanto que o HSML rendeu 19,84% e o HGBS rendeu somente 9,82% nos últimos 5 anos. Isso ainda incluindo o dividendo pago, né? Não dá para a gente olhar um período de 10 anos, porque os outros fundos, ó, fora o HGBS, os outros fundos não têm mais de 10 anos de negociação. Então não tem como a gente fazer essa comparação aí com mais de 5 anos. Então vamos para a planilha colocar esses 3 fundos lado a lado e ver quem que vai apresentar os melhores números aqui nessa batalha. Quando um fundo eu considerar que ganhou, assim, né, vamos dizer, naquele indicador, nesse indicador aqui do lado, eu vou mudar a cor aqui da célula dele aqui na planilha e como se ele tivesse marcado um ponto. E no final a gente vê quem é que marcou mais pontos desse 3 e ver quem teria saído vitorioso dessa batalha, entre aspas, entre esses 3 fundos, né? Lembrando que não vai ser uma recomendação de você comprar ou vender nenhum desses 3 fundos, cara. O que sair com a melhor pontuação aqui também não é nenhuma recomendação de você investir nesse fundo. É só uma brincadeira que a gente vai fazer aqui, dando uma olhada e comparando os números de cada um dos ativos. Então, vamos lá. Começando aqui, ó, pelos tickers, VISC11, HGBS e HSML11. Data de início de cada um desses fundos, a gente vê aqui, ó, que o VISC11 teve seu início aqui em 10 de 3 de 2014, bem interessante, já fazendo aí quase 10 anos. HGBS 11 teve início em 10, no mês 10 de 2006, cara, muito antigo esse fundo, hein? É um dos fundos mais antigos que nós temos ainda rodando na bolsa. E o HSML começou em 2019, 31 de setembro, ou 31 de julho, né, de 2019, então é o mais novinho, o HSML. Então vamos dar um ponto aqui para o HGBS, que tem mais tempo aí de negociação, colocando aqui uma célula verde, para a gente saber que ele está ganhando nesse quesito aqui de início de tempo de negociação. O segundo indicador aqui seria o Dividend Yield. A gente vê que o VISC11 está com um Dividend Yield de 10,01%, como nós vimos lá no site do Status Invest, enquanto que o HGBS apresenta 10,29% de Dividend Yield e o HSML 9,88%. Então, mais uma vez, o HGBS acabou levando mais um pontinho, está com 2 pontos aqui, levando a melhor. Ele tem mais tempo de mercado e tem um Dividend Yield maior nesse momento. Com relação ao PVP, nesse momento o VISC apresenta um PVP de 0,91%, o HGBS PVP de 0,93% e o HSML PVP de 0,97%. Então quem está com maior desconto com relação ao preço de cota, preço da tela nesse momento, dividido pelo seu valor patrimonial, seria o VISC11, que levou aí seu primeiro pontinho aí nessa batalha, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários. Falando agora de liquidez que é a facilidade de comprar e vender cotas de um ativo aqui na Bolsa de Valores, né? A gente vê que o VISC11 tem uma liquidez de mais de 7,7 milhões de reais, HGBS 4,65 milhões, enquanto que o HSML 4,14 milhões, 4,014, né? Então o VISC11 vencendo de lavada também esse indicador aí da liquidez. Patrimônio líquido, mais uma vez o VISC11 vai levar. O VISC11 tem um PL de 3,66 bi, enquanto que o HGBS tem um PL ou um patrimônio líquido de 2,9 bilhões e o HSML 1,955 bilhões. Todos fundos bilionários, porém o VISC11 é o maior deles em patrimônio líquido. Então é sempre bom a gente ter um fundo que tem uma boa liquidez, tem uma boa relação aí de preço e PVP com um pouco de desconto, bom dividendo e também um patrimônio dos maiores, porque os maiores fundos sempre vão ser os melhores, né? Número de cotistas, o VISC11 dá uma surra nos 3, né? VISC11 com 351 mil cotistas, HGBS 120 mil e o HSML 196 mil cotistas. HSML ainda não fez nenhum ponto, hein, cara? Tá perdendo todos, tá? VISC11 marcando mais um aí com relação ao número de cotistas. Nos números de ativos, a gente vê que o VISC11 tem 29 ativos, HGBS 19 ativos e o HSML tem 7 ativos. Porém, eu vou dar esse ponto para o HSML, por quê?
apesar de estar perdendo muito no número de ativos, ele é sócio majoritário nos ativos que ele tem em carteira. Então, para mim, essa estratégia aí já vale mais do que a do VISC e a do HGBS. Ele sendo o sócio majoritário, é ele que manda. Número de inquilinos eu não coloquei porque fundo de shopping tem muita loja e tal, então não dá para a gente saber certinho quantos inquilinos que eles vão ter, né? Então deixei o número de inquilinos um pouco para lá. Com relação à vacância física, o VISC 11 apresenta uma vacância física hoje, eu peguei no último relatório, tá? De 6,8%, enquanto o HGBS apresenta uma vacância de 6,7% e o HSML 4,9%. Então o HSML marcando mais um pontinho aí, bem interessante, que está com uma vacância menor. Então uma vacância menor é melhor, quer dizer que o fundo tem mais ocupação, está mais ocupado do que os outros, né? Com relação à alavancagem, a gente vê que ó, o VISC 11 tem uma alavancagem de 12%, o HGBS hoje com uma alavancagem de 7,4% e o HSML 19,2%. Essas informações do HGBS e o HSML peguei no relatório, porém a do VISC eu tive que fazer o cálculo lá pelo informe mensal e deu aproximadamente 12,1% de alavancagem, com as informações que a gente tem lá. Então quem tem a menor alavancagem aqui nesse caso é o HGBS, que vai levar mais uma aí, bem interessante, ficando bem próximo aí do VISC para empatar. Vamos ver no final aqui, né? O VISC agora vai levar na questão de ABL, ou de área bruta locável, quem tem a maior ABL desses três fundos. Começando pelo VISC com 282 mil metros quadrados, o HGBS tem 240,7 mil metros quadrados de ABL, enquanto que o HSML, mesmo com poucos ativos, olha só a ABL dele, bem interessante, né? Bem próximo do HGBS, ó. É 181,2 mil metros quadrados. Então o VISC levou essa aqui tranquilamente, né? Sendo que, considerando no final, o VISC que fez 5 pontos, ganhou em 5 quesitos aqui, vamos dizer assim, né? O HGBS fez 3 e o HSML fez 2, principalmente porque eu considerei aqui, mesmo ele tendo menos ativos, eu considerei esse ponto para ele por causa da estratégia dele de ser sócio majoritário e eu gosto bastante disso. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu, ficou ainda em último. Então, o VISC 11, nessa relação aqui, seria o campeão dos três fundos com os melhores números. Melhor PVP, melhor liquidez, maior patrimônio, maior número de cotistas e maior ABL. O que é bem interessante, né, cara? Bem bacana mesmo a gente fazer esse tipo de comparação, porque quando você vai estudar, no caso, o fundo imobiliário para colocar na sua carteira, tipo assim, eu quero colocar um fundo de shopping na minha carteira. Vou pegar os fundos que eu acho mais interessante e é bacana você fazer isso, colocar eles lado a lado e ver as informações de um e de outro, comparar como é que estão os números, como é que estão as vendas, aqui no caso do fundo de shopping, né? Como é que está a relação de vacância, número de inquilinos, número de inquilino não, número de imóveis, ABL de cada um desses fundos, como é que está a questão da alavancagem, vacância. Então tudo isso é interessante a gente colocar lado a lado os fundos que a gente está interessado, que a gente está estudando e fazer essa comparação. Ver um fundo também que já tem mais tempo de negociação, como por exemplo o HGBS, o VISC, também o HSML já está com um pouco mais aí, fazendo aí 5 anos de negociação, né? Tem também aí a questão do patrimônio, evitar fundo muito pequeno, fundo patrimônio bem gigantesco, assim como o VISC, o HGBS, já são patrimônios bilionários, até o próprio HSML, então é sempre bom a gente fazer esse tipo de comparação para a gente ter essa ideia de qual seria o melhor ativo para colocar na nossa carteira. Então, 3 bons ativos com desconto, com preços bem interessantes, com bom dividendo e que a gente viu aí que na questão, na comparação de um com o outro, o VISC levou a melhor com melhores números, mas não quer dizer que o VISC é o melhor desses fundos, tá? Você tem que fazer o seu estudo aí, as suas comparações, ler os relatórios e ver qual seria a melhor opção, tendo ainda as opções como XPML, MAL 11, outros fundos aí bem interessantes também de shopping, que não entrou aqui, porque por questão de que eu só quis colocar 3 mesmo, então para mim, coloquei só esses 3 só para a gente fazer o vídeo aqui mesmo, mas tem outros fundos também, muito bons também para a gente fazer esse tipo de comparação, esse tipo de análise. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, diz aí para mim nos comentários, me ajuda aí falando se é para eu continuar fazendo vídeo assim, comparando fundos imobiliários de algum segmento ou não, se vocês não acharam interessante. E diz também se você tem um desses 3 fundos aí que estão aparecendo na tela na sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui.